Hoje, além de ser um vídeo em que eu vou contar algo que eu aprendi com o filme, também vai ser uma homenagem ao Pantera Negra. Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nossa, tá até um pouco difícil fazer esse vídeo. Eu realmente queria falar sobre esse filme um pouquinho mais pra frente, mas como infelizmente o ator que faz o Pantera Negra acabou de falecer, ele faleceu esse fim de semana, e eu realmente queria fazer uma homenagem a ele, porque eu sei que o próprio ator ele fez vários filmes muito bons, e o Pantera Negra é um dos filmes mais recentes da Marvel, foi o primeiro personagem herói negro que a Marvel trouxe para as grandes telas e para o grande público. É um personagem que é muito bacana, ele sempre trouxe algo, desde quando eles começaram a conversar sobre fazer o filme, a própria intenção era realmente trazer o máximo de pessoas pretas ou negras, depende como você gosta de estar falando, mas o maior número de pessoas afro-americanas ou afrodescendentes que eles poderiam ter fazendo filme, produzindo filme, estando na frente das câmeras e atrás das câmeras também. É um filme de 2018 e ele conta a história do T'Challa, que é o novo rei de Wakanda, e a história basicamente mostra como ele precisa lidar com ele sendo o novo rei, né? Como a própria Wakanda precisa se tornar o que ele quer que o país dele se torne com o reinado dele. E ao mesmo tempo existe um outro personagem que eu não lembro agora o nome, mas ele também quer reivindicar o trono. O mundo está mudando. Logo, só haverá os conquistados e os conquistadores. Você é um bom homem, com um bom coração. E é difícil para um bom homem ser um rei. Fiquei sabendo que muitos fãs fizeram maratona, se uniram para ver o Pantera Negra novamente. Vários e vários atores, pessoas que já trabalharam com ele, fizeram homenagens lindas, tanto no Twitter quanto no Instagram, nas mídias sociais. Não vou falar muita coisa sobre o filme, porque o filme é muito bacana, ele é muito lindo, ele traz uma riqueza, assim, de detalhes e de um tipo de cultura em que não é tão falada na nossa sociedade. Então, como todos os nossos vídeos, esse vídeo ele vai ter spoilers. E se você não assistiu o filme ainda, vá lá, assista o filme. Antes de sair, curta o vídeo, assine o canal, compartilhe o vídeo. O filme começa em si de uma forma bem simples, que é o T'Challa, ele reivindicando o trono. E tem até uma certa diferença que, assim, são vários povos que existem dentro de Wakanda, e cada um, se alguém desses povos quer reivindicar o trono, eles podem, eles fazem uma batalha com o Rei Supremo, que é o Pantera Negra, eles podem batalhar e quem ganhar é o novo rei. Isso acontece lá no fim do filme e tudo, mas algo que realmente é muito interessante são duas coisas nesse filme que eu quero abordar aqui. A primeira é o fato do próprio T'Challa, ele perceber que o pai dele, que era o rei antes, fez algumas coisas erradas, fez algumas coisas que para ele não era certo, e quando você vê realmente não é certo. Exemplo, deixar o próprio sobrinho dele à deriva quando o pai dele é morto. É bem no comecinho
do filme que isso acaba acontecendo, e a gente vai descobrindo isso depois, que era o próprio irmão dele que acabou sendo morto, e ele acaba deixando o filho dele em Nova York. Numa Nova York onde os negros são vistos como pessoas horríveis. E isso até hoje nós estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. E isso traz pro próprio Pantera Negra o fato de que, como o pai dele, mesmo sendo alguém que ele honrou e ele sempre achou muito legal o que o pai dele fazia, ele sempre colocou o pai como se fosse o grande herói dele, e ele percebe que o pai dele também cometeu erros e que o pai dele não era perfeito. Então ele se propõe a partir dele realmente fazer com que isso aconteça, que seja uma coisa mais justa tanto para o povo de Wakanda quanto para todo o povo de todo mundo, né? Inclusive, ele quer abrir as suas fronteiras de Wakanda para que todo mundo, para que eles possam compartilhar para o mundo o que eles já conseguiram fazer dentro do próprio país deles. Isso é algo importante porque mostra que nós não precisamos ficar presos no que os nossos pais fizeram, ou se acontecer alguma coisa no nosso passado, como eu já falei aqui antes, tente superar. Obviamente que não é tão fácil assim, mas procure ajuda, e se você acha que você pode fazer algo melhor na sua vida do que os seus pais fizeram, ou de que os seus responsáveis fizeram, vai lá e faça. Isso é extremamente importante, você está percebendo. E a segunda coisa que eu gostaria de estar falando aqui é algo que me fez pensar em muitas coisas em relação à minha vida, em relação à sociedade em que a gente vive, que é uma frase que o T'Challa fala na cena pós-crédito, lá no fim do filme, já passou alguns letreiros, tudo, e ele fala que ele vai abrir o Wakanda para o mundo, e ele fala: em época de crise, o sábio constrói pontes, enquanto o tolo constrói barreiras. Ou seja, quem quer algo melhor para o mundo, ele quer construir pontes. E nada mais maravilhoso do que foi o que o próprio Jesus Cristo fez conosco. Ele quis fazer uma ponte, ele não quis colocar um muro, ele não quis afastar as pessoas dele, sim, ele sempre dava um jeito de trazer as pessoas mais próximas a ele. Nesses últimos tempos, nós estamos vendo que as pessoas, elas estão muito, ou você é 100% isso, ou você é 100% aquilo, ou você é branco, ou você é preto, ou você é de um jeito, ou você é de outro, e isso acaba gerando muros, isso acaba nos afastando uns dos outros, e não é isso que Jesus prega, não é isso que Deus quer. Ele quer realmente que nós sejamos uma grande família, que é a família de Deus. E quando eu não aceito a outra pessoa, ou não aceito algo que está acontecendo, eu crio um muro, eu crio uma barreira ali, e não é o que é interessante fazer. Na própria Bíblia, Deus fala, e se não me engano em João também fala, que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho unigênito para que morresse a favor de muitos, a favor de todos. Ele foi a ponte que nos uniu a Deus, ele foi a ponte que fez com que nós, que não somos descendentes de Israel, que nós não somos da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, das 12 tribos que tem em Israel, nós possamos chegar cada vez mais próximos de Deus. Construir pontes para que as outras pessoas também enxerguem que Deus também é muito bom. Para que as pessoas percebam que Deus é extremamente importante nas nossas vidas. Se eu coloco muros, se eu coloco empecilhos, se eu coloco regras, se eu faço N coisas, as pessoas começam a se afastar. As pessoas não querem saber isso. As pessoas querem ser amadas, elas não querem ter regras, elas não, sabe? Ame as pessoas. Seja essa ponte, una as pessoas, não seja algo que venha dividir pessoas, que venham separar as pessoas, mas nesse momento a gente precisa de união, de unir as pessoas, e não olhar para o que as pessoas são, o que elas deixam de ser, mas procurar sempre olhar para a pessoa em si. O próprio ator que faz o Pantera Negra, em vários filmes que ele fez, ele realmente mostra isso, e realmente no próprio Pantera Negra, que é o que eu tô falando hoje, e ele quer abrir o Wakanda para que as pessoas possam chegar neles e eles possam ajudar.
E o próprio ator, ele era um ativista que lutava pelos direitos iguais. E quando nós falamos de direitos iguais, muita gente acha que é muito estranho, que imagina onde já se viu, a gente não pode ter direitos iguais, e só olhar uma coisinha. Para Deus, todos nós somos iguais. Então, diante de Deus, eu sou igual ao Pantera Negra, eu sou igual a qualquer outra pessoa, nós somos a mesma coisa. Deus não tem acepção, Deus não faz panelinhas, Deus não divide, Ele sempre junta e Ele sempre une. E nessa união, nós todos somos iguais perante Deus. A mensagem que eu deixo hoje é: tente melhorar a cada vez mais na sua vida e seja essa ponte, seja uma ponte que traga as outras pessoas para próximas de você e também mais próximas de Deus. Infelizmente, ele era um ator muito bom, ele era uma pessoa, pelo que a gente sabe, uma pessoa muito bacana, e ele estava 43 anos, é muito novo para passar por tudo que ele passou. E espero de coração que Deus esteja confortando a família dele, Deus esteja consolando todas as pessoas que participaram da vida dele, que ele participou da vida dessas pessoas. Acredito que ele vai fazer muita falta para muitas pessoas. Um grande beijo, e essa vai ser a minha singela homenagem ao ator que faz o Pantera Negra.